Olá pessoal, vamos dar continuidade ao assunto estrutura de repetição. Na aula passada a gente aprendeu a estrutura de repetição for. Nesta aula nós iremos aprender o while e do while, certo? Vamos lá pessoal, a ideia do while e do do while também é a repetição de blocos de códigos, certo? Só que aqui tem uma outra aplicabilidade que a gente vai estar entendendo no decorrer do nosso curso, tá bom? Mas vamos lá. Imagine que eu queira fazer um programa que execute um determinado bloco de código até que o usuário não queira mais. Por exemplo, quando o usuário digitar sair, eu quero que o código finalize, tá? Como isso seria implementado com o for? Não seria possível, né? Porque o for, para usar o for, eu tenho que saber quantas vezes a repetição irá acontecer. Tá certo? Neste problema que eu expliquei para você, eu não tenho como saber, porque quem define quantas vezes a repetição tem que acontecer é o próprio usuário, tá certo? Então é para isso que vem a estrutura while, né, para atender esse outro cenário, tá bom? O while, ele vai ter uma condição também, tá, pré-definida, uma condição de parada, tá? Vamos lá. Então a estrutura é basicamente o while, que é a palavrinha-chave, entre parênteses, a condição quando ele vai parar de repetir um determinado bloco de código e dentro dele tem o bloco que vai ser executado ao repetir, tá bom? Então esse é o while. O do while, pessoal, ele é um pouquinho diferente porque ele garante que o bloco que será repetido seja executado pelo menos uma vez, tá? Por quê? Porque o teste, em vez de ser feito no início, o teste é feito aqui no final, tá? Então, o while é feito no final. Então, do para o bloco que será executado n vezes depois a condição de parada, tá certo? Vamos para a prática, que isso vai ficar mais claro, né? Quando a gente for implementar o nosso código, tá? Vamos lá, venham para cá. Então aqui foi o código que a gente implementou na aula passada. Novamente, pessoal, aquela lógica, vamos comentar o bloco, tá? Como? Barra, asterisco, no final, asterisco, barra, tá certo? Agora, a gente vai colocar aqui um comentário, tá? Para dizer que aqui é estrutura, opa, foi mal, estrutura de repetição, while e do while, certo? Vamos iniciar usando o while, tá? O while normal. Vamos fazer o mesmo exemplo, tá? De contagem ali que a gente fez com for. Como que a gente implementaria isso com o while, tá? Vamos lá. Então, palavrinha-chave, while, tá? Entre parênteses, a gente vai ter uma condição de parada, tá? Qual seria a condição de parada? Quando o nosso contador chegar em um limite máximo, tá certo? Então, para isso, antes aqui, ó, a gente vai precisar de uma variável, tá? Do tipo var, porque ela vai variar, tá? Chamado de contador, tá bom? Que vai ser igual, vou iniciar ela com 1, certo? Vou inicializar ela com 1. Então, aqui no teste, ó, a gente vai testar se contador, eu escrevi errado aqui, né? Botei contador, né? Contador. Se contador é o que? Menor ou igual a 20, por exemplo, já que a gente quer contar até 20, vou abrir chaves, certo? Então perceba, qual a condição de parada? Contador ser menor ou igual a 20. Contador é menor ou igual a 20? É. Aliás, aqui não é a condição de parada, né? É a condição de execução, tá certo? A condição de execução, tá? Vamos lá. Enquanto o contador for menor ou igual a 20, ele vai executar o que tiver aqui dentro, tá certo? Vamos lá. 1 é menor ou igual a 20? É. Então ele vai executar.
Vou colocar aqui um print, ó. Print, entre aspas, contador, dois pontos, cifrão, contador. Tá certo? Então, beleza. Se eu executar dessa forma aqui, pessoal, vai dar um probleminha que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Vou executar, ó. Ele vai contar? Será? Não sei, vamos ver, tá? Cliquei em executar, ó. Ih, rapaz, o programa ficou doido, ó. Contador 1, e ele não para, tá? Então isso aqui é o que nós chamamos de loop infinito, tá certo? Loop infinito. Por quê? O contador nunca deixa de ser 1, sempre vai satisfazer a condição passada aqui e ele vai executar esse código aqui para sempre e nunca vai sair daqui, tá? Então o que a gente precisa fazer? Incrementar este contador, tá? Como que a gente incrementa, pessoal? A gente pode fazer da forma normal, que é contador igual a contador mais 1, tá certo? Então essa forma normal, mas não é a forma usual, né, digamos assim. A gente pode fazer desta forma assim também, ó, pessoal. Contador mais igual 1, tá? O que é esse mais igual aqui, pessoal? Quando eu coloco um mais aqui, eu estou dizendo que eu vou pegar o próprio contador e somar 1, tá? Eu vou pegar o próprio contador e somar 1, tá? Se eu botasse o menos, ele pegaria o próprio contador e tiraria 1, tá certo? Então, mas como eu quero mais, então mais, tá? E existe uma outra forma mais reduzida ainda, que é chamado de incremento, tá? Que é quando eu faço só contador mais, tá? Então, isso aqui ele vai incrementar 1 ao contador, tá? Então, na primeira execução, ele chega aqui, ó, contador 1. Contador é menor ou igual a 20? Sim. Printa. Contador aqui passa a ser 2 agora, tá? Ainda é menor ou igual a 20? Sim. Printa. Passa a ser 3 o contador. 3 é menor ou igual a 20? Sim. Printa. Incrementa, vai para 4. Até que isso aqui seja falso, tá? Quando isso aqui vai ser falso? Quando o contador for maior do que 20, tá? Aí ele sai. Vamos executar para ver se funcionou ou não, tá? Executei. Ó, veja que agora não ficou em loop infinito, né? Ele foi de 1 até 20, tá? Enquanto essa condição aqui foi verdadeira, ele printou, tá? Mas como a gente está incrementando, uma hora essa condição vai deixar de ser verdadeira, vai se tornar falsa, e aí ele sai do while, pessoal. Tá certo? Beleza. Então esse é o while. Eu vou comentar, pessoal, esse bloco de código aqui também, porque agora a gente vai estar aprendendo o do while, tá? E a gente vai entender um pouquinho da diferença entre o while e o do while. Então vou colocar aqui um barra asterisco e aqui embaixo um asterisco barra, tá? Quando dou um enter ele já coloca sozinho aqui pra gente, tá bom? Mas vocês podem colocar aí asterisco barra. Agora a gente vai aprender o do while, tá? Imagine que a gente tem aquele cenário em que eu quero, quando o usuário digite alguma coisa, ele saia, tá? Vamos pegar um problema mais palpável, digamos assim. Eu quero fazer uma pergunta para o usuário de qual é o melhor time do mundo e, enquanto ele não responder corretamente, ele vai perguntar novamente. E qual é o melhor time do mundo? Com certeza é o gigantesco Vasco da Gama, pessoal. Com certeza, tá? Então, enquanto ele não responder Vasco da Gama, o programa não vai deixar finalizar, tá? Então, vamos lá. Como que seria isso, pessoal, tá? Então, do, tá? Então, o que vai ser repetido, pessoal, no do? Vai ser repetido perguntar para o usuário qual o melhor time do mundo, tá? E pedir que ele digite o melhor time do mundo, tá? Então, vou fazer um print para perguntar para o usuário: senhor usuário, qual o melhor time do mundo, tá? Perguntei, tá? Então essa aqui é só a mensagem. Agora, ó,
vou criar uma variável chamada melhor time. Vai ser igual ao que? readln, ou seja, a gente já viu que esse comando readln ele vai ler, vai permitir que o usuário digite alguma coisa, tá? E vai retornar uma string. E a gente vai fazer o teste agora, ó. A gente vai usar um teste condicional, tá? Um if, tá? Se melhor time igual, entre aspas, vou botar Vasco, vou abrir chaves, tá? E vou mostrar a mensagem. Parabéns. É o gigantesco mesmo. É o gigantesco Vasco da Gama. Gigantesco Vasco da Gama. Certo? A gente está utilizando um condicional aqui, tá? Vamos tentar entender, ó. Print. Perguntei. Qual o melhor time do mundo, seu usuário? Que na segunda linha ele vai responder. Ele vai lá e digita o que ele acha que é o melhor time do mundo. Agora eu vou testar, né? Se o usuário digitou Vasco, parabéns. É o gigantesco Vasco da Gama mesmo. Else, ou seja, se não, vou mostrar uma outra mensagem, ó. Println, resposta incorreta, tá? Resposta incorreta. Beleza? Aliás, pessoal, me equivoquei aqui, tá? A gente nem precisa fazer isso aqui, tá? Nem precisa fazer isso aqui. Deixa eu pensar aqui. Se a resposta for correta, parabéns. Se não, resposta incorreta. E pergunta novamente, né? Tá correto, tá certo, tá? E agora aqui eu vou botar o while, tá? O while. Qual é a condição de saída, pessoal? A condição de saída é resposta melhor time igual é diferente, na verdade, né? Diferente de Vasco. Ou seja, enquanto o melhor time for diferente de Vasco, faça tudo o que tiver dentro do do, tá? Enquanto essa condição aqui for verdade, na verdade, né? Enquanto isso aqui for verdade, faça o que tiver dentro do do, tá? Enquanto a condição for verdade, faça isso aqui dentro do do. E quando eu quero repetir o que está dentro do do? Quando o usuário erra a resposta. E quando o usuário erra a resposta? Quando a resposta dele é diferente do Vasco, tá? Quando o usuário digitar Vasco, ele vai sair desse bloco de comando, tá? E não vai mais encher o saco do usuário. Vou executar o código, tá? Vou dar o play para verificar se deu certinho ou não, né? Verificar se esse programa é inteligente mesmo. Perguntou, ó, qual o melhor time do mundo? Rapaz, é o Vasco. Eu boto aqui, é o Flamengo. Os mulambo. Né? Resposta incorreta, não é. Me desculpe, meus amigos flamenguistas, mas não dá. Esse time para mim não dá. Beleza? Resposta incorreta. Ele saiu do while? Não. Por quê? Porque isso aqui é verdade. Eu digitei algo diferente de Vasco. É o Botafogo? Aqui é o Botafogo? Resposta incorreta, meu nobre. É o Fluminense? Resposta incorreta. Tente de novo. É o Palmeiras? Não, meu brother. É o Vasco? Parabéns. É o gigantesco Vasco da Gama. Tá certo? Então, tenta entender um pouquinho dessa lógica, pessoal, e tenta fazer por conta própria, pessoal. Tenta apagar e faz por você mesmo, tá? Vamos só uma passada rapidão aqui, tá? O do quer dizer o quê? Que dentro dele vai ter o bloco que vai ser repetido, né? Dentro do while vai ser a condição
que enquanto essa condição for verdadeira, o que tiver dentro do do vai ser repetido, tá certo? E aqui é o comando, o código que vai ser repetido, né? Não tem muito segredo. Belezinha? Então veja que isso aqui não seria possível utilizando o for, tá? Porque o for tem uma contagem, né? Tem uma quantidade determinada de repetição. Neste caso aqui, não existe uma determinada quantidade. É quando uma determinada condição for satisfeita, tá certo? Belezinha. Então assim a gente fecha aí os estruturas de repetição while e do while, tá? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá? Tchau, tchau. Valeu, pessoal.